Agora, às 6h30 da manhã, já estamos de volta com o Manhã no Ar. E olha, uma faculdade aqui de Manaus está oferecendo, a partir de hoje, 10 cursos rápidos gratuitos para a comunidade, viu? Quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é a nossa repórter Tamires Claire, que já está ao vivo, nos esperando. Tamires, bom dia para você. Conta para a gente quais áreas e como faz para se inscrever. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, é bem fácil se inscrever, as inscrições são feitas online, como você disse, de forma gratuita, não paga nada. Você vai no site da instituição, que é o www.uidem.com.br/FMF. Lá no site você procura o link dos cursos e já coloca as suas informações para reservar uma vaga. E um desses cursos são em várias áreas. Olha só, tem finanças, tem marketing, tem psicologia, tecnologia, áreas assim bem demandadas mesmo, porque eles já sabem o que as pessoas realmente querem. Olha, no dia 23 de janeiro, a gente já tem, por exemplo, gestão financeira para uma vida plena, para você aprender a gerir aí o seu dinheiro. Excel, uso na vida acadêmica. Esse curso, né, é bem importante porque não só na vida acadêmica a gente precisa, né, mas no trabalho, no mercado de trabalho se pede muito um conhecimento básico de Excel. Já no dia 24 de janeiro tem, olha só, oratória para falar em público, que é sempre muito importante no mercado de trabalho. Como o seu cérebro aprende, ou seja, você vai aprender como é que você faz para otimizar o seu tempo de estudos, conseguir realmente aprender mais informações. Tem instruções básicas em primeiros socorros e ainda primeiros passos com Arduino. E ainda tem outros cursos como introdução à realidade aumentada, que é realmente algo inovador no mercado. As pessoas realmente procuram um curso como esse, marketing pessoal, neuromarketing, né, para tornar o seu produto irresistível. As pessoas realmente no mercado de trabalho, no comércio, quem está tentando empreender, é um ótimo curso para que o produto realmente ele chegue ao consumidor. No dia 29 de janeiro, olha aí, como turbinar o seu currículo. Espero que você em casa já tenha colocado isso aí no seu celular, já tenha tirado a foto aí, porque realmente são cursos bem legais. Aí você já se programa, porque os cursos são realmente bem curtos. Eles são de 4 horas de duração, então eles vão acontecer nesses dias mesmo. Não há previsão até agora de outros dias eles abrirem outras vagas nesses mesmos cursos. Então é hora de realmente aproveitar. Esses cursos vão acontecer sempre no horário noturno, a partir das 6 horas até as 10 horas da noite. Então é uma oportunidade aí para ter um conhecimento básico, né, nessas áreas e ganhar ainda um certificado, que realmente é sempre muito importante, às vezes até complementa nas horas acadêmicas, né, Carol? Ah, é verdade, viu, Tamires? Obrigada pelas informações. Segura um instantinho que daqui a pouco a gente volta para falar de outros assuntos. E ó, chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso. Já está na Rádio FM O Dia também, nos esperando. Bom dia, Emanuel. Muito bom dia, Carol. Olha, temos assuntos importantes para a gente falar hoje aqui na nossa interação e de saúde, né, Emanuel? Olha, já está em vigor uma lei que beneficia aí pacientes em situação de urgência e emergência, que dão entrada em hospitais e clínicas particulares aqui do estado. Agora, esses locais não podem mais fazer aquela cobrança antecipada. Nenhum tipo de pagamento antecipado esses pacientes podem fazer, né? Sequer a ficha é obrigatório ser preenchida, como você falou, Carol, em casos de urgência e emergência, de acordo com essa lei sancionada pelo governador Wilson Lima e que já entra em vigor. Essa lei diz, então, exatamente isso. Não é necessário o pagamento antecipado para que a pessoa receba o atendimento médico. E nós estamos falando de casos de pacientes em situação graves, pacientes em situação realmente que precisam ser atendidos. Então, neste caso, as clínicas e hospitais particulares do estado do Amazonas são, a partir de agora, obrigados a prestar esse atendimento, independente de qualquer
qualquer tipo de garantia, independente de qualquer tipo de pagamento, seja cheque calção, seja cartão, de qualquer tipo de pagamento antecipado está proibido para esses casos de urgência e emergência. A lei prevê também que seja fixado na parede, na entrada, no atendimento dessas instituições, uma placa com dimensões de 50 centímetros de altura por 50 de largura, justamente com essa informação, com o número da lei, 4.781 é o número da lei, e com o teor da lei, que está proibido esse pagamento antecipado no caso de atendimentos de urgência e emergência. Em caso de descumprimento dessa obrigatoriedade, a instituição pode ser multada em valores que variam de R$1.000 até R$100.000. E aí vai depender da gravidade do que sofrer esse paciente por falta de atendimento e também vai depender, o valor da multa vai depender da condição da capacidade financeira dessa instituição. Vale lembrar, Carol, telespectadores e ouvintes também aqui da 93, que existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, ele já tramita já há alguns anos, mas é um projeto que prevê a mudança no Código Penal para esse tipo de situação. Um projeto que prevê exatamente a criminalização da falta de atendimentos em hospitais e clínicas particulares em casos de urgência e emergência. Hoje, essa situação é tratada como omissão de socorro e tem uma pena aí de 1 mês a 6 meses de reclusão, que pode ser aumentado 2 vezes em caso de se essa falta de atendimento resultar em lesão corporal grave, ou essa pena pode ser aumentada em 3 vezes caso o não atendimento resulte em morte. A nova lei prevê que essa reclusão seja de no mínimo 3 meses e no máximo de 1 ano, podendo sim ser aumentada 2 vezes se resultar em lesão corporal grave ou em 3 vezes se resultar em morte, além da multa. Esse projeto ainda tramita no Congresso Nacional, ainda não virou lei, mas aqui no Estado nós já temos lei e esse atendimento já começa a mudar, já está valendo, Carol. Olha, e tá certo, né, Manuel? Porque às vezes, você já pensou numa situação, como nós estamos dizendo, de urgência e emergência, você chegar, ter que preencher um papel, ter que fazer um pagamento antes, não é uma situação que não dá, né? Inclusive, alguns hospitais pedem calção, um cheque calção ou uma entrada do pagamento, isso também não pode, como nós dissemos, de espécie nenhuma, nota promissória, nada pode ser feito, tudo deve ser pago depois, né, posterior ao atendimento. Nos hospitais particulares existe muito uma escala, que é uma escala universal de classificação de risco dos pacientes que chegam ao hospital. As pulseirinhas, geralmente, que se recebem nos hospitais, elas fazem parte dessa classificação. Isso vale para casos mais extremos, como nós falamos aqui, são situações em que o socorro deve ser imediato. Aquela pulseirinha branca, verde, que geralmente você recebe quando está com mal-estar, quando vai lá. Nesse caso não está valendo e essas pulseirinhas também valem, também tem relação com o tempo de espera dentro desses hospitais, tá? Então é preciso ficar atento a isso, mas agora você já sabe que se tiver numa situação, precisar de um atendimento emergencial, já sabe que não precisa fazer o pagamento antecipado. Agora, Emanuel, ainda, né, falando da saúde, a gente vem dizendo aqui, né, que um dos maiores desafios aí do governo é estancar os graves problemas da saúde pública do nosso estado. Um desses problemas é a questão dos salários dos profissionais terceirizados, não é mesmo? Exatamente. A gente sabe que, de acordo com o relatório divulgado pela Comissão de Transição ainda do governo, a gente já sabia de uma dívida de 600 milhões de reais na área da saúde e hoje a gente sabe que essa dívida passou de R$1 bilhão. O fato é que a grande parte desse valor é justamente o valor devido às cooperativas e às empresas terceirizadas que prestam atendimento de saúde nas unidades de saúde do estado, principalmente aqui na capital do estado. É o pessoal realmente que atende as pessoas dos hospitais, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas que fazem essas unidades funcionar. Eles, inclusive, esses profissionais fizeram uma manifestação na zona centro-sul da cidade, na frente do Ministério Público, cobrando o pagamento dos salários atrasados, o pagamento de benefícios, inclusive, como 13º e segundo eles, esses pagamentos estão atrasados há mais de 5 meses por conta desta situação
que se tornou pública, inclusive, aí já no fim da gestão anterior, quando o dinheiro de outras pastas do governo precisou ser redirecionado para a saúde. A própria Assembleia Legislativa do Estado fez parte disso aí, precisou aprovar essa manobra, mas ainda assim existe um débito e a nova gestão precisa estar tomando providências. O vice-governador, que também é secretário de saúde, falou de uma reunião que já aconteceu com um sindicato que representa essa categoria, representa as cooperativas e as empresas que prestam serviços terceirizados. Já há uma reunião, já existe já um acerto no sentido de começar esses pagamentos e atender a essa categoria. A gente lembra aqui da importância disso porque nós estamos falando do atendimento básico da população, da própria população. E mesmo durante a manifestação, alguns enfermeiros declararam para a imprensa, está na reportagem que o jornal A Crítica traz hoje, eles continuam trabalhando, eles continuam prestando atendimento para a população, afinal de contas a população não tem culpa do que foi feito da administração pública ou na administração pública, nesse caso estamos falando aqui da administração passada. A população não tem culpa, a população precisa do atendimento. Isso foi declarado por uma enfermeira, por uma técnica de enfermagem. A gente, quem está acompanhando a gente pelo Manhã no Ar, está vendo imagens dessa manifestação que ocorreu na tarde dessa terça-feira, na tarde de ontem, lá na frente do prédio do Ministério Público do Estado. E o governo já toma providências, então. A Suzane diz que já está tomando providências para resolver essa situação que, volto a repetir, é uma situação grave. Não é à toa que o próprio vice-governador assumiu a pasta da saúde justamente pela gravidade do que foi encontrado, não apenas em relação às dívidas, mas como está sendo divulgado por essa gestão, também por conta da falta de organização dos processos administrativos. Sequer o mapeamento de todos os contratos fechados e efetivados com o governo do Estado estavam mapeados. E o pagamento dessas cooperativas, o pagamento desses profissionais, depende sim da identificação, do reconhecimento desses contratos. Então, uma questão de organização administrativa e uma questão de orçamento também, porque a Suzane precisa reunir com outras pastas, precisa ver de onde vai sair o dinheiro para cobrir esse rombo, Carol. E é uma situação, Emanuel, que acaba gerando um ciclo problemático. Porque à medida que as empresas não recebem o dinheiro, não pagam seus funcionários, às vezes, aliás, muitas empresas, elas têm... Essas empresas terceirizadas, elas têm um caixa, um fundo de segurança, digamos assim, que numa situação da falta do pagamento, elas usam esse fundo para poder repassar aos seus funcionários, mas uma hora o dinheiro do fundo também acaba. Por isso, esse problema todo da falta de pagamento. Muitas vezes não há uma conversa, porque o trabalhador não é quem conversa diretamente com o secretário de saúde, né? São os diretores, os presidentes das empresas que conversam, então, com o secretário de saúde, com quem vai fazer, com quem está tentando fazer a organização, nesse caso, o vice-governador também. E por isso os trabalhadores ficam revoltados. E é uma situação complicada porque tudo desemboca onde? No atendimento, né, da população. O funcionário, gente, você imagina, eles são trabalhadores da saúde, mas são trabalhadores como qualquer um outro. Tem suas contas, tem a família para sustentar. E é difícil você trabalhar motivado, feliz, né, atendendo bem, se você está com problemas na sua casa, se você não consegue pagar suas contas, se você está desmotivado. Então, é algo que gera um ciclo que quem acaba sofrendo também é a população, você imagina? Exatamente. E a situação desses trabalhadores é muito crítica, Carol. A gente que está na rua fazendo reportagem, a gente conversa com essas pessoas procuram os profissionais da imprensa e fazem a denúncia. Muitos deles, às vezes, são até constrangidos a não denunciar a situação que estão enfrentando. Mas a gente já entrevistou, inclusive, várias pessoas que, diante dessa situação, o que elas fazem? Atrasa aluguel para poder comprar o alimento. Essas pessoas precisam comprar, como a gente chama, comprar fiado na mercearia. Mas aí passa um mês, passa dois, passa três, até a situação do Vale Transporte, até a situação da passagem de ônibus, fica muitas vezes complicado para essas pessoas comparecerem no trabalho, nas unidades de saúde, para prestar esse atendimento à população. E lá no fim da conta, lá na ponta realmente, quem também é prejudicado, além do trabalhador, é o usuário.
é a pessoa que procura o sistema de saúde em busca do atendimento. Pior ainda nos casos de urgência e emergência. Se por um lado a gente viu aí o atendimento assegurado na rede privada, na rede pública há essa situação. A Suzane então diz que vai atender, que está tomando providências e a gente segue acompanhando para ver como esse caso deverá se desenrolar, Carol. Verdade, né, Manuel? Rezando para que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Exatamente. Obrigada pelas informações mais uma vez. Bom dia para você. Amanhã a gente está de volta. Amanhã estamos por aqui. Bom dia para você. Boa quarta-feira. Até amanhã, Carol. Até. 6 horas. Gente, olha, 2 mulheres cubanas desapareceram aqui em Manaus, viu? Elas estão sumidas aí após saírem de um hotel no último domingo. A gente vai conversar agora com o Fred Rocha, que tem mais detalhes sobre esse caso pra gente. Fred, bom dia para você. Fred, conta pra gente, a polícia já tem alguma pista do paradeiro dessas mulheres? Muito bom dia, Carol. Bom dia a todos. Por enquanto, a polícia não tem pistas e justamente busca informações. A Delegacia Especializada de Ordem Política e Social está investigando esse caso justamente para tentar encontrar essas cubanas que, inclusive, já foram identificadas. É a Lázara Sonai, de 24 anos, e a também Madalena Barrios Velasquez, de 31 anos. Segundo a Caritas Arquidiocesana de Manaus, que também está preocupada com esse caso, elas saíram do hotel por volta de 1h da tarde do último domingo, hotel que fica na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da cidade, onde estavam hospedadas. E depois disso não foram mais vistas. Daí a preocupação, porque ninguém sabe o que aconteceu daquele dia em diante. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a delegacia que está à frente do caso por meio do número 3214-2268, mais uma vez o número 3214-2268. Ou mesmo, se quiser de forma presencial, pode prestar alguma informação privilegiada que ajude a polícia para identificar essas cubanas. A delegacia que investiga o caso fica nas dependências da ADG, que é a Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade, bem em frente ao Centro de Convenções Sambódromo. A polícia, então, conta com a ajuda da população, também com a divulgação das imagens. É bem provável que, se alguém viu essa mulher por aí, que vá prestar alguma informação à polícia para que elas sejam encontradas o quanto antes. Carol. Pois é, Fred, aí, né, como você falou, a polícia conta com a ajuda da população. Se você souber alguma informação, algo que possa ajudar, que leve ao paradeiro dessas mulheres, que ajude, mas a gente lembra que faça isso com informações verdadeiras, que não dá para brincar com uma situação dessa, né? Então, que faça isso de forma verdadeira, né? Para não mentir. A gente vê muita questão de trote nesses casos, enfim. Tomara que elas sejam encontradas. Obrigada, Fred. Até já. Olha, a gente ainda continua falando dos casos de polícia e agora eu vou contar para você uma história trágica, viu? 2 irmãos estão envolvidos na morte de um amigo. Eles bebiam e se divertiam até surgir o primeiro desentendimento, que resultou na morte do rapaz. A dupla alega que um vidro de perfume foi a motivação do crime. A polícia apresentou Diego da Costa Araújo, de 22 anos, e Hugo da Costa Araújo, também de 20 anos. Eles são irmãos, segundo a DHS, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Os dois cometeram um crime na quarta-feira da semana passada contra Luiz Mateus de Souza Assunção. O crime aconteceu no Novo Israel, na zona norte da cidade de Manaus. A história levantada, pelo menos que foi contada em depoimento, foi que o Luiz, a vítima, acusou os irmãos de terem furtado um perfume. E aí foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que a gente estava brincando lá, tava tudo bem, o gay pega, rouba o Mateus. Ele pega, vai lá para dentro do quarto dele e volta com uma caixa seca, entendeu? Acusando a gente, só eu e o Diego. E ele pega a faca e fica ameaçando e fecha a porta. Ameaça a gente, fica apontando no pescoço da gente a faca. Aí na hora que ele vai dar o golpe na garganta do meu irmão empurra ele, a gente segura ele, entendeu? A gente segura ele. Aí meu irmão dá um mata-leão nele, aí ficou brigando na porrada, os dois eu pego e jogo a faca no chão, eles brigam. Eu desesperado para dentro do quarto, quando eu já chego o sangue já tá todo lá no chão. Só isso que eu tenho para falar. Quem desferiu o golpe de faca? Meu irmão. O detalhe é que o Diego, que então teria sido a pessoa que desferiu o golpe de faca, inclusive está ali a arma branca, a polícia conseguiu apreender. Diego, você cometeu esse crime? Foi isso mesmo? Foi legítima defesa, estava me defendendo para não morrer.
Vocês estavam consumindo bebidas alcoólicas e também fazendo uso de drogas? Isso, nós estávamos usando droga e bebendo. Vocês faziam isso com frequência? Fazíamos sim, nós bebíamos junto, tranquilamente. Nós não sabíamos que isso ia acontecer. Ele acusou a gente, ele tentou me matar, mano. Para não morrer, eu tive que fazer. Você já tinha sido preso antes? Tinha Por qual crime? tráfico, Você, Hugo, já tinha sido preso antes? Não, a primeira vez. Por que vocês levaram esses equipamentos quando foram embora? porque nós estávamos precisando de dinheiro para viajar. Vocês se venderam para poder viajar e se esconder da polícia, né? Isso. Ok. Então a polícia já descobriu o crime, conseguiu prender os dois que estavam em Silves, interior que fica a 204 quilômetros daqui da cidade de Manaus. Agora, eles confessam a história, a polícia realmente chegou à conclusão de que o imbróglio que aconteceu foi por conta de um perfume. Isso tudo faz sentido ou a polícia trabalha com uma outra hipótese? Não, eles são réu confesso, realmente houve uma confusão entre eles, nós sabemos o certo se foi em função desse único perfume, mas o fato é que eles estavam consumindo bebida alcoólica dentro da residência, acabaram se desentendendo, os dois irmãos travaram luta corporal com a vítima e acabaram ferindo a vítima mortalmente. E agora, o que vai acontecer com esses dois? Eles estão sendo indiciados pelo crime, pelo homicídio, e agora ficarão à disposição da justiça para que futuramente vão ser julgados, se forem condenados, ficarão à disposição até cumprir a pena. E ó, a gente noticiou essa semana o assalto a uma loja de departamento no Lírio do Vale. Na ocasião foram roubados 35 celulares. Ontem a polícia conseguiu prender uma dupla que participou do crime. Lucas Salustriano de Souza, de 23 anos, e Maicon Magno do Vale dos Santos, de 26. Eles foram presos por participação em roubo a uma loja do segmento de varejo na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale. É possível ver nas imagens das câmeras de segurança o momento exato que a dupla sai do carro, tipo Gol, cor preta, e entra nessa loja de departamento de eletroeletrônicos. Um está com uma mochila e ele acaba abordando os funcionários. As equipes imediatamente deslocaram, conseguiram seguir os rastros e conseguiram prender em flagrante ali na área da compensa. O veículo foi apreendido também, está aqui na delegacia. Outros dois que estão foragidos, mas já foram identificados, nós estamos pedindo a prisão preventiva. É interessante dizer que há todo um núcleo, há um fluxograma dessa organização com funções bem definidas e que já foi identificado. Então nós vamos quebrar esse núcleo para que eles possam sair dessa zona de conforto, porque todos os dias eles estão roubando. Esses aparelhos já tinham um destino certo para serem vendidos. Inclusive, vocês estão investigando também participação de algumas lojas que estão recebendo esses aparelhos. Nós temos os receptadores que têm alimentado tudo isso. Há uma função, traficantes que determinam que eles façam esses assaltos e eles recebem esses aparelhos e repassam para revendedores de outras lojas que estão alimentando esses roubos sistemáticos de celulares a lojistas. Então, nós temos recebido muitas denúncias de lojistas, muitos boletins de ocorrência, mas agora, felizmente, nós conseguimos o núcleo, conseguimos identificar também todo o sistema que eles utilizam e nós vamos quebrar esse sistema. Eles devem responder por associação criminosa, mas o inquérito pode mudar tudo isso. Esses dois vão responder pelo crime de associação criminosa e roubo majorado. No entanto, nós estamos instaurando um inquérito policial que, a depender das circunstâncias, se forem constatados outros crimes, nós vamos conseguir colocar em participação em organização criminosa, desde que a gente consiga identificar outras pessoas. Vocês, inclusive, já identificaram esses outros infratores que estavam com esses assaltantes? Os outros dois que estavam, nós conseguimos realmente identificar e já estou pedindo a prisão preventiva. Eles estão foragidos, já sabem que a outra dupla foram presos, provavelmente vão ficar foragidos, mas uma hora a gente vai conseguir prendê-los. Ontem nós chegamos a contar aqui para você que a polícia apreendeu um terceiro suspeito de ter participado da morte do sargento Marco Antônio Benjamin Silva. A polícia também investiga, viu, se um traficante é o mandante do crime. Vamos ver na reportagem. Aos poucos, a polícia está desvendando o assassinato do sargento da Polícia Militar, Marco Antônio Benjamin da Silva. Além da apresentação oficial do Carlos aqui na delegacia, os policiais também apresentaram o Kelvison Alves Lopes, outro suspeito.
para a polícia. Ele teve participação direta na execução do sargento, assim como também o outro suspeito, Moisés, que teria participação nessa execução e que acabou morrendo numa troca de tiros com os policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações da SSP ainda na noite da última segunda-feira. No entanto, ainda aqui no local, ele negou a participação no crime. Estão falando que eu matei, não matei ninguém não, mano. Foi inocente na parada, os caras estão me envolvendo aí que não tem nem prova, mano. Se eu tivesse envolvido, eu não tava nem aqui, mano. Tava pinado por aí, mano. Se eu tivesse envolvido na parada. Mas final de semana que eu ia lá, mano. Não é todo dia não, mano. Então você é só usuário? Sou usuário de droga, os caras estão me acusando de uma coisa que eu não tenho nada a ver, não tem nem prova. O delegado da especializada, Paulo Martins, agora trabalha para identificar o mandante deste assassinato. Para a polícia, é o traficante conhecido como o Gato Preto. Agora nós estamos trabalhando na questão da identificação se há ou não, se o Moisés recebeu ordem do Gato Preto para fazer a execução do crime. Então essa que é nós temos a participação aí já definida de 3 pessoas e o 4º indivíduo nós precisamos provar que realmente ele deu ordem para que o policial militar fosse executado no local onde ele foi encontrado. Com o fechamento dessa história, com a prisão desses suspeitos, a identificação do traficante que teria sido o mandante e a morte do Moisés, a polícia acredita que já conseguiu identificar todos aqueles que de alguma forma tiveram participação na morte do sargento. E agora espera apenas prender o traficante identificado como Gato Preto, para aí sim descobrir se realmente ele foi o mandante, qual a motivação. Por enquanto, esta é a única lacuna desta história, já que a polícia conseguiu aos poucos montar o quebra-cabeça do que teria acontecido naquele dia. O sargento Marco Antônio Benjamin da Silva foi encontrado em um igarapé, no Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade de Manaus, durante o último fim de semana, com perfurações provavelmente feitas com arma de fogo na região da cabeça. O corpo dele acabou deixado ali, foi encontrado e a partir disso a polícia deu início às investigações que culminou com este resultado apresentado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Gente, agora acompanha essa história comigo. Olha só isso. Normalmente, um currículo é criado para que as empresas consigam contratar os candidatos de emprego, não é mesmo? Só que dessa vez surgiu para a polícia, né? Serviu para a polícia, na verdade, o currículo para achar um assaltante, gente. Depois de roubar uma mulher na Altaismirim, o criminoso deixou cair no chão o próprio currículo. No final, ele conseguiu sim uma vaga, mas na delegacia, viu? Um ladrão atrapalhado. Aquele tipo de criminoso que no momento em que vai cometer o assalto acaba deixando cair um objeto ou um documento que possa incriminá-lo. Essa ocorrência foi atendida pelos policiais militares aqui da 14ª Companhia Interativa Comunitária. Era por volta de 12h30 dessa terça-feira, quando a viatura estava em patrulhamento de rotina aqui pela Avenida Altaismirim, mais conhecida como Grande Circular, na zona leste da capital. Em um determinado trecho, pessoas acenaram para a viatura, informando que um homem teria assaltado uma mulher em uma parada de ônibus aqui próximo ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Como é de praxe nessas ocorrências, os policiais militares averiguaram o local onde o assalto aconteceu. E olha só o que eles encontraram. No chão, os policiais viram um papel. Quando eles juntaram, perceberam que era um currículo desse criminoso. O criminoso foi identificado como Cleomar de Oliveira Rodrigues, de 21 anos. Os policiais militares conseguiram capturá-lo dentro da própria casa. Ele disse, inclusive, para a polícia que durante a fuga teria caído dentro de um igarapé e que perdeu o celular da vítima e também a faca que ele utilizou nesse assalto. No momento que a gente encontrou o documento, né, o currículo, a gente verificou que era uma localidade aqui próximo, né? A gente foi fazer buscas e conseguimos identificar a residência, né?
conversamos com a mãe do infrator, que decidiu entregar o filho, né? E no deslocamento para o caminho a gente foi fazer busca também no local onde ele havia caído, no garapé, durante a fuga, mas não foi possível encontrar, né, o aparelho celular e nem a faca usada no crime, né? E chegando na delegacia, o mesmo foi reconhecido pela vítima, né, como autor do crime. Agora, tenente, então ele não utilizou a faca somente para intimidar essa vítima, ele chegou a esfaqueá-la. Foi, no momento da fuga dele, né, ele travou uma luta corporal com a vítima, né, que naquela ação de tentar fugir, né, também da população que tentou pegar ele desferiu um golpe, né, contra o braço da vítima. Esse foi o desfecho de um assalto que felizmente teve um fim diferente para o criminoso. Ao invés dele se dar bem com os pertences da vítima, acabou aí sendo encontrado pelos policiais em um próprio momento de descuido e também caiu dentro de um igarapé e acabou perdendo o que havia roubado e também perdendo a arma que ele utilizava para cometer assaltos. Depois que ele foi ouvido aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, foi encaminhado para a audiência de custódia. Trabalho decente, né, como pessoa de bem, aí, tá vendo, foi fazer o errado, deu nisso. Ó, mudando de assunto, um incêndio destruiu parte de um apartamento de luxo no bairro Dom Pedro, viu, na tarde de ontem. Os bombeiros tiveram dificuldades para apagar as chamas porque o equipamento de combate a incêndio do condomínio não estava funcionando mesmo tendo sido vistoriado. Terror e pânico tomaram conta dos moradores deste condomínio que fica no conjunto Quícia, no bairro Dom Pedro. Por volta mais ou menos das 2h30 da tarde desta terça-feira, os moradores começaram a sentir um forte odor de queimado. Até o momento não sabiam o que estava acontecendo. A maioria foi até a varanda e se deparou com as chamas que estavam vindo do 3º andar. De acordo com informações da polícia, o incêndio começou no 3º andar, em uma suíte. Foi nesse momento que os moradores, assustados, começaram a descer as escadas em pânico, com medo que alguém saísse ferido. Saiu todo mundo tentando descer pelas escadas, porque o elevador social, eu chamei porque a moça que mora comigo é deficiente, e ela não conseguia descer as escadas. Eu chamei o elevador social, não veio, e eu tive que descer com ela pelas escadas. Você precisa saber o horror nas escadas, as pessoas descendo, se empurrando, e pessoas deixando sandália na escada, correndo. Alguns moradores conseguiram registrar algumas imagens do incêndio através das câmeras de celulares. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, sala e varanda ficaram parcialmente destruídos. De acordo com informações de testemunhas, a proprietária do imóvel não estava no momento do incêndio, mas uma secretária do lar que trabalha há muito tempo para a família estava. De acordo com informações ainda de testemunhas, essas informações ainda vão ser analisadas pela Polícia Civil. Essa senhora teria acendido uma vela que teria caído no tapete e a partir daí as chamas foram iniciadas. Com medo de acidentes maiores, os moradores do condomínio resolveram evacuar o prédio e ficaram aqui do lado de fora aguardando a situação ser normalizada. Não tivemos nenhum alerta da segurança nossa e nós saímos para ver o que estava acontecendo, mas por segurança nossa nós saímos, eu, minha esposa e meu neto, que nós estávamos aí. Esse incêndio foi considerado de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou aqui cerca de 7 minutos depois dessa primeira chamada. Cerca de 16 homens trabalharam aqui durante toda a tarde para conseguir apagar todas essas chamas. As chamas, as maiores, foram controladas em aproximadamente 15 minutos, mas o trabalho mais difícil, maior aí do Corpo de Bombeiros foi justamente com o rescaldo e o resfriamento, que são os pequenos focos de incêndio, justamente para que as chamas não voltassem a se alastrar pelo apartamento. Os homens que trabalharam aqui tiveram dificuldades para conseguir acessar o andar onde esse incêndio começou. A dificuldade é que o prédio não possui acesso de viatura. Como vocês podem visualizar, a edificação não possui acesso para que a viatura adentre a edificação, seja na lateral, na frente, para que a gente possa
posicionar a viatura numa posição melhor, e bem como nós poderíamos ter utilizado a plataforma, a autoplataforma, a cesta elevatória, mas não há esse acesso na edificação. Os bombeiros ainda relataram que tiveram dificuldades para apagar as chamas, porque o equipamento de combate ao incêndio que pertence ao condomínio, o registro de recalque, não estava funcionando. Será analisado, a partir de agora, a vistoria que foi feita e que comprovava que esse equipamento, de fato, estava funcionando. Vai ter que ser verificada essa informação junto com a Diretoria de Atividades Técnicas. Nós vamos fazer o boletim de ocorrência e será verificada a emissão desse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, bem como, se estiver fora da validade, será notificado o responsável pelo empreendimento para que eles tomem as providências cabíveis. Por sorte, ninguém ficou ferido. O próximo passo agora está a cargo da Polícia Civil, que vai fazer uma perícia de incêndio para saber se, de fato, essas chamas foram causadas por uma vela. Nossa, gente, que perigo, né? Ainda bem mesmo que ninguém ficou ferido. Agora, olha só, um rapaz morreu e o outro ficou ferido nessa madrugada ao serem baleados na saída de um bar no Vieira Alves, viu? Vamos conversar ao vivo agora de novo com o Fred Rocha, que tem mais detalhes sobre esse caso pra gente. Ô Fred, conta pra gente, a polícia já sabe a motivação desse crime? Por enquanto, a polícia não sabe a motivação, Carol. Inclusive, o Instituto Médico Legal deve ir ao local para recolher o corpo da pessoa que morreu ali e o outro foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. As informações preliminares dão conta de que as vítimas estavam em um bar. Assim que saíram e entraram no carro, 2 homens já aguardavam do lado de fora. Eles dispararam então contra o veículo. O rapaz que estava no banco do motorista morreu na hora e o outro então foi levado para o hospital. A repórter Amanda Morim está lá no local onde aconteceu, na rua Rio Jutaí, no bairro ali no Conjunto Vieira Alves, na zona centro-sul aqui da cidade de Manaus, e também está levantando algumas informações. A gente tentou o estado de saúde da vítima que foi levada para o hospital, só que a polícia militar não está repassando o nome dessa vítima para que a gente possa então repassar a Suzana e posteriormente saber o estado de saúde. Portanto, por enquanto a gente não tem esse estado de saúde, a gente não sabe como que esta pessoa se encontra. A informação é apenas de que ela foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. Carol. Tá certo, Fred, como você disse, né, informações preliminares, nossa equipe de reportagem está no local apurando e esse caso você acompanha durante toda a nossa programação. Agora, olha, Fred, também na madrugada, um motorista de ônibus conseguiu escapar de um assalto, é isso? O motorista de ônibus da linha 064, que faz o trabalho de rota ali pelo bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste da cidade de Manaus. Também ainda são algumas informações preliminares. A polícia ainda busca mais detalhes sobre esse caso, mas o motorista teria contado que percebeu que os criminosos estavam fazendo parada. Eles queriam, então, entrar no veículo para cometer o assalto. Diante disso, ele não parou para esses bandidos. E aí, por conta disso, eles atiraram contra o ônibus. Ninguém ficou ferido, por enquanto a gente não tem a informação de quantas pessoas estavam no coletivo, mas como isso aconteceu nas primeiras horas da manhã, é bem provável que só o cobrador e o motorista estivessem dentro desse coletivo no trabalho, porque ele tinha saído há pouco tempo lá do estacionamento, da estação dessas empresas. Essas informações também serão mais apuradas e a gente vai dar todos os detalhes sobre esses casos no programa Alô Amazonas logo mais. Carol. Tá certo. Obrigada, Fred, pelas informações. Até já. E ó, depois do intervalo a gente traz as informações do programa Justiça Itinerante e tem também as notícias do esporte, viu? Você vai conhecer o elenco do Princesa dos Solimões, que já se prepara para o Barezão de 2019. Agora 7 horas, 8 minutos, eu volto já.